Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês algumas explicações e alguns conhecimentos assim que eu tenho a respeito do que pode acontecer se for aprovada o fim da escala 6x1 nas empresas, né? Então tem toda uma movimentação para que isso aconteça. Tem o apoio de nomes muito fortes que estão encabeçando, né, essa reivindicação para que isso se torne lei, né, para que seja proibida a escala 6x1, então que seja, né, somente permitida a contratação na escala 5x2, que é você trabalhar 5 dias por semana e folgar 2 dias por semana, que não é o que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia a lei permite a escala 6x1, você trabalhar 6 dias na semana e só folgar um dia. Então, quem tá encabeçando é a Erika Hilton, junto com o Rick Azevedo, e aí nisso as pessoas, eu entrei assim nas redes sociais, né, eu vi vários comentários assim de coisas que eu confesso que eu fiquei um pouco assim surpresa, sabe? Porque assim, são coisas tão básicas, gente, e de leis e tudo mais, que muita gente não sabe. Então, por isso que eu tô aqui pra gravar esse vídeo hoje, pra tirar algumas dessas dúvidas, sabe, que eu vi que as pessoas têm, e é isso, de disseminar essa informação. Então, gente, a primeira coisa, assim, que precisa ficar bem claro, né, é isso, a questão da escala, né, existem várias escalas de trabalho, a maior parte dos trabalhos aqui no Brasil, elas são regidas pela CLT, a CLT que é a consolidação das leis trabalhistas, essa consolidação, né, das leis do trabalho, ela surge ali na era Vargas, né, no século passado, e ela ali tem basicamente as leis de tudo o que tem que acontecer e o que não pode acontecer nas relações de trabalho, né? Então, se eu tenho uma empresa e eu vou contratar um funcionário, eu tenho que seguir a legislação. E a legislação tá onde? Presente na CLT, nessa consolidação. E a gente tem outros modelos de contratação também, por exemplo, a gente tem estágio, jovem aprendiz, tem concurso público, você pode abrir um MEI, por exemplo, você pode abrir uma empresa, né, para você poder trabalhar como um autônomo, ou você, como eu falei, né, você tem um MEI, você tem um CNPJ e você trabalhar um CNPJ e trabalhar como PJ, né, uma empresa te contrata, mas você não é funcionário dela regido pela CLT. Ela tá contratando uma empresa, né? Inclusive, isso aqui é um tema para outro vídeo, né? Porque muita empresa faz o quê? Para não registrar a CLT, ou ela não faz o registro do funcionário, o que não pode. Gente, isso é crime. Se você está trabalhando em um local, uma empresa, e eles não assinaram a sua carteira, né? Você não é estagiário, você não é jovem aprendiz, você não é concursado, é uma empresa privada e você é funcionário direto e não tá registrado na CLT, gente, guarda tudo isso de prova, sabe? Por quê? Porque depois você pode processar a empresa se você quiser. As empresas são obrigadas a registrar o CLT, né? A menos que ela contrate uma empresa para prestar serviços para ela. E o que eles costumam fazer, né? Contratar uma pessoa que tem MEI, que tem CNPJ, é um empreendedor individual, para prestar serviço na empresa. Só que um PJ, gente, que é essa situação, é diferente de um funcionário. A partir do momento que a empresa te estabelece um horário de entrada e de saída e pede para você cumprir tudo presencialmente, gente, você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso dá processo também. Por quê? Porque ele tá querendo contratar um PJ, que é uma empresa, e quer tratar essa empresa, né, essa pessoa, como se ela fosse um funcionário CLT. E não é. Então é outra situação. Eu sou contratada pela empresa, eu tenho um MEI, eu tenho um CNPJ, não sou obrigada a cumprir horário de trabalho, de ter que estar lá de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 9 até as 18 e tem que ser presencial. Junta isso como prova, gente, porque aí você pode processar sim a empresa. Por quê? Porque ela tá gerando um vínculo empregatício e ela não tá te pagando os direitos desse vínculo empregatício. Então, são muitas informações que muita gente desconhece, sabe? E é isso, a CLT ela vai dizer como que tem que ser essa relação de trabalho, né? Então, por exemplo, você tem vários direitos que é de quem é CLT, 13º, você tem FGTS, o descanso semanal remunerado, então são direitos que do trabalhador que as empresas são obrigadas a aderir. Então, eu tô contextualizando tudo isso, mas a gente tem a questão da escala de trabalho. A escala de trabalho é a frequência com que esse funcionário vai trabalhar e qual é o horário, né? Qual que é essa jornada de trabalho.
E existem vários tipos de jornada de trabalho, tá, gente? A gente tem que pensar, por exemplo, profissionais da área da saúde, geralmente, eles trabalham com plantões. Então, eles têm uma escala que é meio que assim, eles trabalham 12 horas seguidas e aí eles folgam por 12 horas. Tem, por exemplo, o regime que é 36 por 12, que você trabalha um dia seguido de 12 horas e aí você só volta a trabalhar no dia seguinte. É uma coisa assim, sabe? Você trabalha um dia, no dia seguinte você não trabalha, você volta só no outro. Enfim, são várias coisas e é isso, não é qualquer empresa que pode colocar qualquer escala, tá, gente? Depende da área. Depende da função, depende de muita coisa. Então, por exemplo, na área da saúde você tem plantões. Em outras áreas você também tem plantões. Então, isso está tudo regido. A maior parte dos funcionários, na maioria das funções, dos cargos, a jornada ela tem que ser de 8 horas de trabalho no máximo. Então, como eu falei, existem as exceções, né, de quem trabalha 12 horas, às vezes até mais, né? Mas é isso, o que tá na CLT e que permite isso são casos específicos, funções específicas. A maior parte de nós, o regime é de no máximo 8 horas por dia, mais 1 hora de almoço, tá? Então totalizam 9 horas, né, para quem trabalha aí nessa jornada e não pode passar disso. E aí a CLT, neste momento, ela permite o regime 6 por 1, onde você vai trabalhar 6 dias por semana e vai folgar um dia. E esse dia pode ser fixo ou esse dia pode mudar, né? A gente sabe que tem várias áreas que é feito um rodízio, então às vezes a folga do funcionário não é no fim de semana, às vezes pode ser numa segunda, pode ser numa quarta, pode ser numa quinta, então isso já acontece, principalmente em setores de venda, como por exemplo supermercados, né? Porque o maior fluxo que eles têm ali de vendas e de clientes é no final de semana, então eles trabalham com essa escala de revezamento, em que geralmente a maior parte das folgas dos funcionários acontece na semana, só que é isso, a pessoa trabalha 6 dias na semana, ela só vai ter direito a uma folga. E o que acontece é justamente isso, né? A gente está falando de um movimento que está tentando proibir a escala 6 por 1, para que isso seja inconstitucional. Então, é isso que está avançando, né? É esse o projeto que está avançando e que continua sendo votado e que eu particularmente, né, eu espero que seja aprovada, porque como alguém que já trabalhou em escala 6 por 1, né, a gente sabe que é muito difícil. Então, inclusive, eu tenho um vídeo no canal que eu falo um pouco disso, né, do fim da escala 6 por 1, mas é isso. Então, a gente tá começando, o movimento tá avançando, tem muita gente aderindo e algumas empresas já estão se mobilizando, né? E gestores conversando com os funcionários, tem empresa que inclusive já tá começando a mudar a escala, tá falando de já mudar, mesmo a lei não tendo sido aprovada ainda, tá, gente? Ela ainda, nesse momento que eu gravo o vídeo, não tá aprovada, não tá ali martelo batido, mas já tem gente que está se antecipando a isso, tem empresa que está fazendo essa movimentação. Só que tem empresa que já tá meio que assim, intimidando o funcionário e dando alguns discursos. Eu vi algumas pessoas também, e eu não sei se elas estão fazendo isso porque são mal intencionadas ou porque elas realmente não sabem, de um monte de gente falando, nossa, mas se aprovar essa lei, o que vai acontecer? E as pessoas espalhando essas desinformações. Gente, a primeira informação, tá? Que eu vi muito comentário falando disso. Ah, porque se aprovar a escala 5 por 2, né? Que aí eu vou trabalhar 5 dias e vou ter 2 dias de folga, vai diminuir o meu salário. O meu gestor, meu supervisor já falou que vai diminuir. Gente, não existe isso. A partir do momento que o funcionário foi contratado, ele tem que assinar uma carteira de trabalho, que é, né, do regime do CLT, e ele tem um salário. Primeiro que a gente tem a questão do salário mínimo, que a empresa não pode pagar abaixo desse salário mínimo. E nesse momento aqui que eu gravo o vídeo pra vocês, o salário mínimo tá ali em 1.500 e alguma coisinha que eu realmente não lembro os centavos assim de cabeça, gente. Mas é isso, esse é o salário mínimo, já começa por aí. A empresa não pode pagar um salário menor do que isso. A menos que, sei lá, por exemplo, o funcionário faltou, né? É uma falta injustificada, então eu vou descontar da folha de pagamento dele no mês subsequente, né? No mês seguinte. Mas eu não posso descer o salário do funcionário. Eu sempre tenho que manter o mesmo valor e aumentar, né? Porque é isso, o próprio nome já diz, salário mínimo. Agora, se você recebe acima do salário mínimo, né? Por exemplo, 2.000, 2.500, 3.000 reais, enfim.
Gente, mesmo que essa lei seja aprovada, a empresa não pode pagar um salário abaixo disso. A menos que eles façam algo, sabe? Tem que. Gente, é isso, porque existe uma lei para isso, sabe? Não se diminui o salário do funcionário que tá registrado no CLT. Ah, então eu vou ganhar uma folga a mais e vou continuar ganhando o mesmo salário? Sim, exatamente isso. Então, se tem um supervisor ou um gestor que tá te dizendo que vai diminuir o seu salário, gente, ele tá mentindo. E se ele diminuir, processo, entendeu? É ir na Justiça do Trabalho e processar. E aí, tem uma outra questão também, né, das pessoas, elas falam, nossa, mas os estabelecimentos vão fechar no final de semana, como é que vai ficar, não sei o que, não sei o que lá. E como eu já falei aqui no vídeo, gente, escalas de trabalho servem para isso, e na verdade elas já são utilizadas, porque principalmente comércio, né? A gente fala de parques, a gente fala de shopping, de cinema, de supermercados. Muitos desses estabelecimentos, o maior fluxo de vendas e de clientes deles acontece no sábado e no domingo, que é no fim de semana, né? Que é o dia assim que a maior parte da população tem folga. Então, esses estabelecimentos, provavelmente, eles vão continuar funcionando no final de semana, gente. Só que o que vai acontecer? É esse regime de escala, que na verdade já funciona. Você vai escalar os funcionários para que você consiga intercalar essas folgas. Agora, um fato é que com um dia a mais de folga que você vai dar para todo mundo, pode ser que você chegue numa situação que você vai ter que contratar mais funcionários. E na verdade, gente, inclusive eu tô gravando esse vídeo, eu vi uma pesquisa recente que saiu falando de que quase metade dos brasileiros estão com problemas de saúde mental, os trabalhadores, né? E a gente ouve esse discurso o tempo todo. As pessoas estão sobrecarregadas, sabe? Elas estão trabalhando por 2, 3 pessoas. Então, assim, a sobrecarga de trabalho já existe. Ela já existe, gente. Então, eu acho que obrigando as empresas a colocarem a escala de 5x2, só vai ficar mais nítido, escancarado o que a gente já sabe que acontece. As empresas contratando um funcionário para dar conta da função de 2, 3, 4 pessoas. Então, sim, para poder fazer a escala de revezamento, pode ser que essa empresa, já que ela vai ter que fazer um revezamento agora de 2 dias de folga para cada funcionário, né, no caso de aprovação da lei, sim, ela vai ter que contratar mais um funcionário. Porque senão ela não vai conseguir fazer isso. Ah, mas a empresa não tem como contratar mais um funcionário. Então ela vai ter que fechar por 2 dias. Se ela não consegue montar um esquema de revezamento, que sem mais um funcionário a conta não vai fechar, né? E é isso, fecha na segunda e na terça, fecha na quarta e na quinta. Ah, mas aí não vai ter tanto lucro, que não vai ter coisa. Gente, aí é paciência, sabe? Eu acho que assim, eu entendo um dono de um estabelecimento que tá frustrado e tá com medo dessa lei ser aprovada. E eu entendo, né? É isso, gente. Vai doer no bolso deles, porque talvez eles vão ganhar menos. Só que eu penso assim, já tem gente o suficiente defendendo a classe dos empresários, de quem tem empresa. Eu sei que quem tem empresa, né? Eu sou da área de administração, de gestão em negócios. A gente sabe que quem tem empresa trabalha pra caramba, né? Nem todo mundo é milionário. Às vezes você tá ali trabalhando de domingo a domingo. Só que é isso, você escolheu abrir um negócio, seja lá por qual motivo for, você tem um compromisso. Né? Se você tem funcionários, você tem que arcar com os direitos desses funcionários. Não dá para você contratar um funcionário, querer que ele faça a função de 5 pessoas e ficar reclamando porque, sabe, a conta não tá fechando. Então você vai ter que dar um jeito aí de melhorar os seus negócios. Ou começar a vender mais, ou começar a diminuir os custos, sabe? Eu não sei, mas aí é uma coisa que é de cada empresa, sabe? Se inclusive tiver uma empresa querendo contratar consultoria, eu dou consultoria também, sabe? Porque é isso, tudo sai de um planejamento. Entendeu? E se a empresa não consegue se planejar, isso não é uma responsabilidade que é minha trabalhadora, né? Se eu sou um trabalhador proletariado, né, e eu vou defender essa classe porque é a classe que eu estou. Eu vou lutar pelos meus direitos e pelos meus. Principalmente porque, para proteger empresas, eles já têm muitos que defendam eles. Gente, boa parte ali de deputado, de vereador, a gente sabe que existe o lobby político. Tem diversos setores que pagam para que esses políticos defendam eles, para que não aprove esse tipo de lei, sabe? Para ajudar eles ali nessas questões. Então, assim, eles já têm advogados, muitas empresas, né? Eu sei que tem empresas que são pequenas, mas, gente, tem empresas que são milionárias, bilionárias, sabe? Então é isso, eu entendo que a empresa, ela vai tentar defender o dela,
né? Quem tá ali, quem é o dono, ele quer ganhar mais dinheiro, ele não quer perder, né? Mas aí é isso, eu acho assim que é isso. Se você não é dono de uma empresa, você não é milionário, você não é bilionário, eu não sei por que você tá tão preocupado em defender o lado da empresa. Eu acho que você deveria começar a defender o lado do trabalhador, porque talvez você seja esse trabalhador. E eu acho também que é isso, gente. Muitos dos direitos que são conquistados, sabe? É isso, eles foram conquistados. Ninguém deu assim de graça, sabe? Quando a gente fala de direitos como o 13º, o FGTS, as férias remuneradas, licença maternidade e paternidade. Quando a gente fala de tudo isso, não foi que alguém chegou e deu porque é bonzinho. Foi muitas reivindicações, foi muitas leis. E quando essas leis foram aprovadas também, deu todo esse tumulto. Nossa, porque vai quebrar a empresa. Nossa, porque vai falir. Nossa, porque não sei o quê. E a mesma coisa, por exemplo, com trabalho infantil. Né? Quando começa a se proibir o trabalho infantil, né, das crianças trabalhando ali em lugar perigoso e um monte de coisa, gente, é a mesma história. Nossa, vai falir a empresa, vai falir tudo, já era, e não sei o que, não sei o que lá. Porque é isso, gente, na visão, infelizmente, né, a gente vive num mundo capitalista e na visão de alguns, se eles pudessem, voltava à escravidão, gente. Voltava à escravidão. Põe ali uma escrava e dá-lhe o chicote, entendeu? E, inclusive, muitas das pessoas, né, que estão na escala 6x1, elas recebem um salário mínimo. Porque é isso, gente, eles estão te pagando o mínimo para que você trabalhe o máximo. Pra quê? Para que eles possam ter mais lucros. E aí eu vi, né, até uns comentários falando assim, ai, porque se for pro regime 5x2, vai diminuir o salário. Não pode diminuir o salário. Ah, mas aí eles vão me demitir. De fato, pode ser que algumas empresas demitam um funcionário. Só que, gente, você acha que eles vão demitir todos os funcionários? Mas se eles tiverem que demitir, talvez até por pirraça, que eu não duvido, tá, de empresário fazer isso, vai ter que ser... Gente, eles não têm como demitir todo mundo. Não é assim, só se a empresa decretar falência. Porque, assim, se a lei é aprovada, todo mundo vai entrar em regime 5x2. Se você demitir o funcionário, você vai ter que contratar alguém no regime 5x2 do mesmo jeito. Você vai ter que contratar alguém. Ah, mas aí eles vão me demitir para poder contratar alguém e pagar mais barato. Pode ser que isso aconteça. De novo, eu não duvido da capacidade de certos empresários de fazerem isso. Só que é isso, gente. Boa parte das pessoas que trabalham no regime 6x1 já ganha o salário mínimo. Então, mesmo que ele seja demitido para contratar alguém que vai pagar menos, mas é o salário mínimo, você não pode pagar abaixo disso. Então, eles não vão ter opção. Se você recebe um salário mínimo e tá no regime 6x1, gente, é isso, sabe? Eu sei que tem muito gestor que tá pilhando, que tá assustando, mas é um momento também que a gente tem que entender. A gente vai passar por uma mudança, uma transição, vai levar um choque no início, mas as pessoas vão se acostumar. As pessoas vão se acostumar porque vai virar um direito garantido. E eu espero que a gente tenha, sim, esse direito. Da mesma forma que a gente tem o direito de férias, a gente tem o descanso semanal remunerado, que a gente tenha o direito de ter 2 dias de folga, para que a gente possa começar a viver melhor e não só sobreviver.